nome e disse: Gabriela, as nações te esperam. Eu pedi perdão para o Senhor porque eu só sabia chorar e não sabia responder Ele. E o tema da pregação naquele dia era sobre Deus chamar Samuel pelo nome. E eu disse para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Chegou no domingo, eu falei assim para o Senhor: Espírito Santo, eu disse eis-me aqui, mas eu não dei nenhum passo. Então prepara um dia para mim, se o Senhor quer que eu vou e faça o que o Senhor quer de mim. Chegou na segunda-feira. Não, olha como Deus é perfeito. Quando eu falo que Deus é perfeito, Deus realmente é perfeito. Porque Deus me respondeu rapidamente. Eu falei com Ele no domingo. Chegou no dia seguinte, a minha mãe chegou para mim e falou assim: será que você pode pregar no culto dos adolescentes? Eu já tinha preparado a pregação, o tema e o dia. Eu confesso que eu nunca preguei na vida, não sei nem como que faz isso, mas entreguei só para Ele. Falei assim: Senhor, eu só subo aqui nesse altar se for com o Senhor. Então pega na minha mão e não solta mais. Hoje o tema desse culto foi sobre ressuscitar. Sobre Jesus ter ressuscitado. E a ressuscitação só houve após a sua morte. Só houve depois da sua entrega. E eu vou ler em Êxodo 12, o versículo 1, que fala sobre a instituição da primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falei a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Essa palavra tocou muito no meu coração. Pode sentar, gente. Eu confesso que essa palavra tocou muito no meu coração, porque fala sobre a Páscoa. E é uma palavra que o mundo distorce muito. O que era para ser sobre Jesus, sobre o cordeiro, se tornou sobre um coelhinho. O que era para ser sobre o seu sangue, sobre o seu sacrifício, se tornou sobre ovos de Páscoa. E eu não vim aqui só para falar da boca para fora. Eu vim para falar sobre a realidade. Então eu não ligo se as pessoas estiverem me julgando, porque Deus está me usando. E eu vim aqui só para falar da palavra dele. Eu achei muito interessante dessa palavra, porque Jesus levou Moisés ao Egito, que foi lá. Ele levou o povo hebreu para lá, na época de José, o que foi vendido pelos seus irmãos. E lá eles foram recebidos super bem, foi tratados bem, mas a Bíblia fala que veio um novo rei sobre lá, que se chamava Faraó. E Faraó viu o povo hebreu como uma ameaça. Ele achava que o povo hebreu, como era muitas pessoas, eles achavam que quando viesse uma guerra se juntaria com o povo inimigo e se juntaria contra ele. E foi aí que começou a opressão. Foi aí que começou o desmatamento, o matamento. E durou 400 anos de escravidão. As pessoas fora de casa, sem suas famílias, sem seus pais. E quantas pessoas hoje em dia vêm na igreja sem seus familiares, sem seus filhos. Eu olho e vejo, como Deus foi tão perfeito que mandou Moisés. O nível do coração duro de Faraó já estava tanto que ele mandou matar todos os recém-nascidos daquela época. E foi aí que veio Moisés, porque Deus queria usar ele.
E você está disposto a servir a Deus? Você já disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Deus quer te usar. Ele não te chamou só para ficar aí sentado num banco assistindo um culto. Ele disse para a gente ir pregar o ID. O que adianta a gente vir em todos os cultos aqui, receber a bênção, receber a palavra, sair cheio e nunca fazer o que Ele pediu para a gente ir fazer? É fácil a gente receber a palavra aqui da boca para fora, mas o nosso coração, Deus não vê a aparência, se você está de calça, se você está de vestido. Deus vê aqui no íntimo. E quando Deus enviou Moisés ao deserto, Ele falou para ele ir e falar com o faraó. Inclusive Moisés se comparou. Eu falar com o faraó? Olha ele, olha eu. E Deus disse assim para ele, eu sou contigo. Moisés poderia simplesmente ter falado, não, Senhor, eu não vou. Mas ele foi. Ele fez a vontade de Deus. Você tem feito o que Deus quer de você? Porque tem crente que ora falando, Senhor, que seja feito da tua vontade. E diariamente faz a sua e não a dele. E quando Moisés foi falar com o faraó com aquele coração duro dele, deixou não. E Deus mandou as 10 pragas. E mesmo o faraó vendo milagres, vendo coisas ruins, não deixou o povo de Deus ir. E hoje em dia, na nossa geração, se a gente olhasse e visse um milagre que Deus fez, nós já achava muito grande coisa, né? O faraó, mesmo vendo tudo aquilo, continuou com o coração duro. Você tem vindo na igreja com o coração quebrantado ou igual o coração dele? Vindo aqui adorar da boca para fora. É fácil vir aqui, cantar um hino, adorar o Senhor e pronto. Tem crente que a adoração dele já virou rotina. Só venho no culto de domingo e pronto. O glória a Deus dele já virou rotina. Vou dar glória só quando o irmão do lado der. Se não, porque eu tenho vergonha. Deus também vai ter vergonha de te deixar entrar no reino dos céus. E quando Deus mandou a última praga, que foi a morte dos primogênitos, Deus disse o seguinte recado. Cada família deveria sacrificar um cordeiro e passar o seu sangue nas portas das casas, porque o anjo da morte iria passar por lá. Por isso que a Páscoa significa passache, que traduzindo para o nosso português significa passagem, a passagem do anjo. A passagem do anjo ceifador. E o mundo distorce muito a realidade. E Jesus veio e morreu por todos nós. Quem imaginaria que aquele cordeiro que foi sacrificado nas portas, com sangue nas portas, seria Jesus Cristo, que hoje em dia é um cordeiro que morreu por nós, que ama nós e que diariamente perdoa nós. Quando Jesus ressuscitou, a Páscoa não significa porque ele ressuscitou, e sim pelo preço que foi pago, a morte. Não foi fácil morrer. Eu não estaria disposta a morrer por toda a humanidade. E principalmente que maltratou, julgou ele, eu não teria essa coragem. Mas ele teve, por amor a todos nós. E diariamente somos ingratos a ele. Ele pagou a nossa dívida. O véu já foi rasgado e muitas das vezes a gente se sente prisioneiro igual o povo hebreu. A gente se sente maltratado e prisioneiros do pecado. Mas o véu já foi rasgado, Jesus já morreu por todos nós e hoje somos livres e libertos. Hoje em dia o mundo quer distorcer a nossa realidade. Hoje em dia o inferno quer fazer a gente pecadores e prisioneiros.
Mas Jesus morreu e pegou a chave da morte. Ele é o dono da vida. Ele é o dono do ouro e dono da prata. Quando Jesus morreu por nós, não foi um simples sacrifício. Ele morreu por amor, ele se entregou. E quando Moisés fez a vontade dele, Deus se agradou. E você tem agradado a Deus? Você tem cuidado da sua casa? Igual aquelas pessoas colocaram o cordeiro, sacrificaram e colocaram nas suas portas. Você tem cuidado da sua casa? Tem cuidado da sua família? É fácil vir aqui na igreja e falar que está adorando ao Senhor. Mas aqui dentro, ó, tá igual o coração de Faraó, duro, duro, duro. Diariamente somos ingratos ao Senhor, mesmo Ele tendo morrido por nós, mesmo Deus sacrificado seu único filho por amor a nós. E hoje em dia, as pessoas fazem a gente prisioneiro, igual o Faraó fez prisioneiro o povo hebreu. Jesus não morreu lá por um simples momento, só para salvar nós. Ele morreu por amor. Porque Ele ama nós. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por estarmos reunidos nesse lugar. Eu sei que está conosco no monte mais alto e no vale mais profundo. Obrigada pelo seu amor sem incomparável, insubstituível. Obrigada por cuidar de nós. Eu bendigo o teu santo nome, Pai. Pois tu és o Senhor dos exércitos. Pois só tu és o Senhor dos senhores. Tu és o dono do universo. E eu sei que o Senhor morreu por amor. Obrigada pelo teu amor. Abba, te clamamos nessa noite. Obrigada pelo seu amor. Eu sou muito grata ao Senhor, porque se Ele me colocou aqui, foi pela vontade dEle. Porque pela minha vontade, eu sempre achei que Jesus me queria sentada aí num banco, escutando a palavra. E não aqui em cima. Nós somos os discípulos, nós somos a igreja. Jesus disse pra gente ir e pregar o evangelho. E pessoas ainda acham que a gente tem que ficar sentada aqui, escutando a palavra. É fácil vir aqui, escutar todos os dias a palavra e não fazer o que Ele mandou a gente fazer. É fácil vir aqui todos os cultos, só no dia de domingo, e a semana inteira morrer espiritualmente. É fácil vir aqui na igreja, adorar o Senhor e achar, tá suficiente, já tá pago. Postar no Instagram, já tá pago aqui, ó. Tô na igreja cultuando ao Senhor. Jesus não olha os seus status, não. E nem o seu Instagram. Ele olha aqui dentro, ó. Por isso que quando eu falo que Deus é perfeito e que Ele merece o melhor louvor e a nossa melhor adoração, é porque Ele realmente merece. Porque eu não vim aqui só falar do que Jesus fez, dos milagres que Ele fez. Eu vim falar do seu amor, do seu verdadeiro eu. Porque Jesus morreu por amor a nós.
Ele poderia não ter ido, mas ele resolveu obedecer o Pai que está no céu. Ele que é o verdadeiro Cordeiro. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo e que veio nos salvar. E se hoje você está se sentindo mal, se sentindo oprimido, saiba que Ele já pagou o preço. O véu já foi rasgado e hoje temos conexão com o Pai. Ele é o nosso Abba. Senhor, eu sou grata. Que possamos adorar Ele todos os dias da nossa vida. Todos os dias que temos fôlego, louve ao Senhor. E após a sua última Páscoa, a última Páscoa do Senhor, Ele comemorou com os discípulos. E disse: esse pão significa o meu corpo e esse cálice simboliza o meu sangue. Após Jesus morrer, Ele ressuscitou no terceiro dia. Eu fico pensando, morto não fala comigo. Morto não respira. Morto não anda comigo. E Jesus fala comigo diariamente. É porque Ele vive ainda. Ele ressuscitou. E se Ele não ressuscitasse, não haveria morte e não haveria nós. Eu sou grata ao Senhor e muito por ter fôlego. E eu agradeço ao meu Senhor todos os dias da minha vida. Porque sem Ele eu não sou nada. E eu acho que você também não é, não. Eu queria chamar aqui na frente todos os adolescentes, todas as crianças. E eu queria chamar você também, que hoje em dia se sente oprimido. Se sente igual o povo hebreu. Magoado. Se hoje em dia você sente igual na época da escravidão, preso. Se você acha que Deus não te ama, saiba que Ele te ama muito e quer você na presença dEle. Ele pagou o preço já. Então liberta-me de mim, eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade e reinar o Espírito sobre a carne. E reinar o Espírito sobre a carne. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoe essas pessoas que estão aqui na frente. Porque eu sei que o Senhor morreu por amor e não por dor. O Senhor disse que as crianças... todo mundo fecha os olhos aí, começa a orar, todo mundo. Nenhuma criança de olho aberto, nenhum adolescente, vai orando. Abba, te clamamos nessa noite. Pois tu és o alfa e o ômega. Pois tu és o único.
Deus, meu Pai. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça. Aleluias, aleluias, aleluias.